Agora a gente vai para o nosso último bloco, né, de correção dessa prova, falando sobre legislação educacional. Né? Já fiz o teste de português e as de direitos humanos, agora vamos falar um pouco sobre legislação educacional, tá? Que é importante também para a prova de vocês. Então, a primeira questão, a questão 21, ela vai falar o seguinte: levando em consideração as previsões legais da Lei 13.005 de 2014 sobre o SAEB, né? Vocês conhecem bem o Sistema de Avaliação de Educação Básica, SAEB. Sobre o SAEB, assinale a afirmativa incorreta, tá? Levando em consideração as previsões da lei sobre o SAEB, que é a 13.005. Marcar a afirmativa incorreta, ou seja, a errada, tá? A letra A, ela vai dizer que é coordenado pela União, o SAEB, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Correto. O SAEB é coordenado pela União. Leia-se como União, o Brasil, país, né, o governo federal. Então, é coordenado pela União em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Né, e isso é uma afirmação correta. Letra B, mas a gente tem que marcar correta? Não, a gente está pedindo a incorreta do SAEB. Então, letra B. Constituirá fonte de informação para avaliação da qualidade da educação básica. A gente tem um índice chamado IDEB, né? Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, que é fomentado pelo SAEB. Então, constituirá fonte de informação para avaliação e qualidade da educação básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino. E tem aquele questionário que é aplicado não só para os professores responderem, mas como os alunos também responderem, eles são usados também para a orientação de políticas públicas desse nível de ensino. Então, é certo é saber também, mas a gente quer marcar incorreto. No âmbito do sistema, são elaborados e divulgados índices para avaliação da qualidade. É o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, chamado IDEB, correto também. Então, sobrou a letra D, a gente vai ler para confirmar, né, isso, né? Letra D, tal sistema de avaliação produzirá exclusivamente indicadores, né, indicadores de rendimento escolar, né, exclusivamente indicadores de rendimento escolar nos termos da lei, não serviam de instrumento para a produção de indicadores de avaliação institucional. Incorreto, porque as instituições também são avaliadas, não somente os alunos, né, que são avaliados, mas também as instituições. Então, é essa a letra a se marcar, a letra D. Vamos para agora o número 22. Número 22, vamos ver aqui, número 22. O Sistema Educacional Nacional, o Sistema Nacional de Educação é estruturado em regime de colaboração entre a União, está na Constituição Federal, está na LDB, entre a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios. Nesse sentido, cada ente federativo deve desempenhar seu papel para alcançar os objetivos educacionais comuns. Considerando especificamente os deveres do Estado de Minas Gerais, isso independe, se poderia botar aqui Rio de Janeiro também, daria a mesma coisa. Considerando especificamente os deveres do Estado de Minas Gerais e as previsões da Constituição Estadual, né? Cada Estado tem a sua Constituição, que é bem semelhante uma da outra. Assinale a afirmativa correta. O material escolar e a alimentação do educando na escola pública são de responsabilidade exclusiva da família. Gente, o material escolar e a alimentação do educando é exclusividade hoje na escola pública? São de responsabilidade exclusiva da família? Nós sabemos que não, senão não estava entregando material. Isso aí foi tempo que as instituições públicas, escolares públicas, não tinham responsabilidade em dar merenda, ou então entregar material escolar, aquelas histórias que a gente ouviu dos nossos pais, dos avós, que até nós mesmos na nossa adolescência, né, e nossa infância, de a gente ter que comprar material escolar. É claro que ainda tem aqueles que compram, mas por vontade própria, não porque precisa exatamente, né? Porque a escola dá material escolar, tem alimentação, então não é, tá? Não é
essa letra A, porque não é de responsabilidade exclusiva da família, não se incluindo na gratuidade do ensino a cargo do Estado. Não, está errado. Então, não é a letra A. B. A fixação do conteúdo mínimo do ensino fundamental nas escolas estaduais é de competência exclusiva do Estado de Minas Gerais, não cabendo a observância de diretrizes nacionais. Isso vale para qualquer Estado. A gente tem um documento chamado BNCC, Base Nacional Comum Curricular, ou Curricular Comum, né? Ela que vai reger isso aí, tá? Então, na verdade, essa aqui podia estar Estado do Rio, pode estar Estado de Minas Gerais como está, ou qualquer outro Estado. Não é de competência exclusiva do Estado isso. Né? A fixação do conteúdo mínimo foi estabelecido pela BNCC. Tá estabelecido pela BNCC. Então, não é a letra B. Letra C. O Estado aplicará anualmente nunca menos de 25% da receita resultante de seus impostos. Nunca, tá? Nunca. Nunca. Menos de 25% da receita resultante de seus impostos, incluída a proveniente de transferência na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Tá. Essa questão varia de estado para estado realmente. Mas aqui em Minas é de fato 25% da receita, tá bom? Mas vai ver a outra opção, vai ver que só ia sobrar essa mesmo para marcar, né? Já vou marcar aqui, que é essa aqui, correta. Agora a letra D. A Constituição Estadual prevê que o Estado deve observar unicamente o Plano Nacional de Educação, estabelecido pela União, não havendo previsão de instituição de plano de educação em nível estadual. E isso não é verdade, porque até mesmo aí no estado do Rio, né, se tem previsão de utilização de outros não só os documentos formalizados como o PNE, mas como o PME, que é o do município. Por exemplo, os municípios têm o Plano Municipal de Educação, como também tem o Plano Estadual de Educação. Então, que é previsto na Constituição Estadual dos estados, né? Dos diferentes estados. Então, não é verdade que não há uma previsão, né, de instituição de plano em nível estadual. Não é verdade. Assim como não é verdade que não haja uma instituição de plano municipal. Se perguntar isso sobre Campos do Goytacazes, tem, porque lá tem o PME, que é o Plano Municipal de Educação. Em Cardoso Moreira, por exemplo, tem esse documento, né? E que estava foi postergado mais um pouquinho, mas era para ser válido até 2024, se não me engano. Né? Já em 2025 já era para ter outro. Mas, assim como o Plano Nacional de Educação foi postergado, mas foi adiado um novo plano para este ano, também foi o municipal. Já tem que criar o novo Plano Municipal também de Educação. Né, que são por um decênio, tá? Isso é importante saber, porque o Plano Nacional e o Plano Municipal de Educação, eles têm um decênio, ou seja, valem por 10 anos, tá? São previsões para 10 anos. Então, vamos agora para a questão 23, tá? Já vimos a 21, 22, agora vamos para a 23. A respeito das disposições da Constituição da República Federativa do Brasil, que é a CRF do Brasil, tá? BR 1998, CF 88. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para falsa. Aí está a importância da gente entender o que diz a Constituição Federal sobre a educação. Isso é muito importante nas questões de tanto direitos humanos como de legislação educacional, tá? É necessário ter conhecimento do que diz a nossa Constituição da República Federativa do Brasil. É muito importante. Então, vamos lá. Os direitos de greve e a livre associação sindical não se aplicam aos servidores públicos da educação. As pessoas da educação não têm direito de fazer greve? É fato isso? Vocês nunca ouviram falar da greve do IFE, né? Do Instituto Federal Fluminense? Os professores não fazem? Fazem. Então, os servidores públicos da educação fazem sim greve. Né? Têm esse direito garantido de fazer greve. Eles podem se associar livremente ao sindicato. Então, e essa primeira é muito falsa. Né? Muito falsa. Então, vou botar até um X aqui para indicar que é falsa, tá? O que é verdadeiro, eu vou botar um Vzinho aqui, tá bom? Outra. O ensino será ministrado com base
dentre outros, no princípio do pluralismo de ideias. Pluralismo de ideias, né? Várias ideias diversas, né? Ideias diversas. E de concepções pedagógicas, como se tem, bem como a coexistência, ou existência ao mesmo tempo, de instituições públicas e privadas no ensino. Isso é verdade. Verdadeiro aqui, ó. Essa aqui você pode marcar como verdadeiro. Olha, sabendo que a primeira é falsa, eu já eliminaria qual? A B e a C, né? Eu já eliminaria, ficaria só com A e D. E sabendo que a segunda é verdadeira, aí que eu já eliminava e já teria a questão correta, né? Por quê? Essa aqui, a letra D, fala que tudo é falso. E apenas a letra A tem F, E, V e a próxima sendo V. Mas vamos verificar só a última para ver se está tudo certo. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração a fim de assegurar a universalização, a qualidade do ensino obrigatório. Correto. Essa competência, né, de todos os entes da federação, né, seja a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, para colaborar uns com os outros a fim de assegurar essa universalização. Senão não teria plano municipal de educação, o plano estadual, o CONAI, né? Não teria nada disso se não tivesse essa competência para todos os entes federativos, né? Ou esse sistema de colaboração, para que todos possam unir forças para se garantir a universalização da educação, né? A qualidade também e equidade no acesso à educação. Tá bom? Então, é verdadeira essa opção. Então, FVV é a opção A. Que é correta. Vamos para a questão 24. Silvana é docente da Rede Municipal de Ensino de Muzambinho. É a terra de Milton Neves. Tá? É lá do jornalista esportivo que já está aposentado um tempo, mas Muzambinho. Cidade aqui no interior, perto de Guaxupé, em Minas Gerais, no sul de Minas. E, ao tomar conhecimento de concurso público para provimento de cargos da rede estadual de Minas Gerais, decide se candidatar ao certame. Tá? Ele é docente da rede municipal de Muzambinho, ele toma conhecimento desse concurso, né, e ele vai tentar se candidatar à prova. Né? Certame é a mesma coisa que a prova, avaliação, concurso. Ao estudar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou seja, a LDB, ou chamada LDBEM, que é a Lei Federal número 9.394, ou 9394, não, é para decorar, 9394 de 96, né? 9394 de 96, você pulou o 95, né? 9394 de 96, é a Lei Federal, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou LDB ou LDBEM, né? BEM por causa de EN, de Educação Nacional. Silvana, então, decide focar seus estudos no papel do Estado de Minas na organização da educação a nível nacional. Considerando as incumbências e as atribuições estabelecidas para o regime de colaboração, como a gente tem falado, o regime de colaboração entre os entes federativos visando a organização da educação nacional, assinale qual, entre as medidas a seguir, representa uma competência do Estado de Minas, ou seja, dos estados no geral. Qual seria a competência do Estado do Rio também aí, né? Você substitui Rio por Minas, Minas por Rio aqui, daria na mesma, tá? E não é exclusivo de Minas Gerais, não. Vamos lá, número 24, né? Então, ó, letra A, qual é a competência do Estado? É oferecer com prioridade a educação infantil em creches e pré-escola? Não, não é. Isso aí é competência mais do município, não do Estado. Né? Oferecer com prioridade a educação infantil em creche e pré-escola, não. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação e assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal? Também não é. Né? Isso aí também essa parte de assumir o transporte escolar do município, dos alunos da rede municipal, é de responsabilidade do município, inclusive. Né? Agora, normas sobre curso de graduação e pós-graduação também não é prioridade, não é uma competência prioritária do Estado de Minas Gerais ou de qualquer outro Estado. Letra C.
instituir, controlar e dissolver os conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares pertencentes à rede de ensino dos municípios localizados em seu território geográfico. Ele que vai controlar e dissolver os conselhos escolares dos municípios? Não, é o próprio município. Tá? Então, também não é competência do Estado isso. Agora, a letra D. Assegurar o ensino fundamental. Assegurar. A prioridade é assegurar que se tenha. Né? Porque isso se tem também no município. Se tem no município. O município oferece também. Mas o Estado ele tem que assegurar que se vai ter. E caso o município falha, ele vai oferecer. Tá? Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade. Qual a prioridade do Estado? Seja do Rio, seja de São Paulo, seja de Minas. O ensino médio. Tá? Prioridade é o ensino médio. A todos, no caso do Estado, tá? Não prefeituras. No caso de cair falando sobre a prefeitura de Campos, ela tem que não só assegurar, como oferecer o ensino fundamental, tá? Caso tenha um grande número de alunos, né, no município, não tenha escolas suficientes, que o Estado vai assegurar que vai ajudar o município a oferecer o ensino fundamental. Mas a prioridade do Estado é o ensino médio. Do Estado, tá, gente? Não do município, do Estado. A todos que, tanto é que as escolas municipais não têm o ensino médio. Né? O ensino médio fica por conta do Estado, né, e do governo federal, mas prioridade é do Estado. O ensino médio a todos que o demandarem, respeitando o disposto na LDB sobre de curso e exames subletivos, tá? Então, é responsabilidade do Estado isso. Vamos para a questão 25. A Consulplan gosta muito de fazer questões de VOF, tá? Então, principalmente quando se refere à legislação. Muitas questões de VOF. Então, vamos lá. De acordo com a questão 25 agora. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a 9394 de 96, analise afirmativas a seguir. O Conselho Escolar é órgão deliberativo composto integralmente, Conselho Escolar é composto integralmente por estudantes e pais responsáveis, não havendo previsão de membros da comunidade escolar e local em sua composição. Falso. Totalmente falso. Vou botar o X aqui como falso. Totalmente falso isso, né? O Conselho Escolar tem participação dos professores, tem participação de representante da gestão, né, propriamente dita, tem participação sim dos pais, dos alunos, né, de funcionários da escola, então, que não sejam professores, também tem essas participações, são membros da comunidade escolar, né? Então, está errado, porque precisa ter também de um membro que não seja pai, que seja da comunidade escolar, também que participe. Então, está errado. O conselho escolar, ele não é assim, né? Então, essa primeira está errada, tá? Na verdade, isso aqui não é de VOF, não. A próxima é 26, que é VOF, tá? Eu estava confundindo aqui a opção. Mas a primeira está errada. Então, eu posso botar um X aqui, que a primeira está equivocada. Mas vamos ver. Aí, nisso aí, se a primeira está equivocada, você já aqui pergunta aqui, ó, está correto o que se afirma em quê? Se a primeira está errada, eu já eliminei a A, a B e a C, já sei que é a resposta certa. Ó, essa aí ficou muito boa, muito boa. Se a primeira está errada, todas elas, ó, A, B ou C estão equivocadas, aí é a letra D, tá? Mas vamos ler só para confirmar, né? Vamos ler só para confirmar. Número 2 aqui, ó. Incumbe aos docentes colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Sim, incumbe aos docentes, né, colaborar com essas atividades de articulação da escola com as famílias e comunidades. É papel do professor também. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece que devem ser incluídos temas transversais nos currículos da educação básica. Sim, temas transversais, elas devem fazer parte do currículo da educação básica. Temas que permeiam diferentes matérias, disciplinas, né? São temas que, como meio ambiente, saúde, educação sexual, tal, né? Tem que permear diferentes
disciplinas, entre os quais podem ser citados aí, ó, também outros temas: direitos humanos, prevenção de todas as formas de violência contra crianças, adolescente e a mulher. Sim, isso aqui está correto, né? Então, a 2 e a 3, elas estão corretas. E aí, a gente tem a nossa opção a marcar, que é a 2 e a 3 apenas, né? Fica como certa essa, porque a 1 está equivocada. Agora vamos para número 26, mas esse aqui ficou muito fácil, porque logo de cara eliminou 1, é que todos tinham 1, menos a letra D. Vamos para número 26. O plano, a respeito, aliás, do Plano Nacional de Educação, que é o PNE, a Lei 13.005 de 2014, foi até válido até ano passado, mas prorrogaram para esse ano ainda. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas. É verdade. Isso aqui é verdadeiro. A execução do PNE e o cumprimento de suas metas, elas são objeto de monitoramento contínuo. Deve se monitorar. Não adianta nada ela estabelecer um plano e não monitorá-lo, né? É necessário que haja monitoramento para saber se as metas estão sendo cumpridas. Então, se chegando aos objetivos, né? E quanto tempo falta para se alcançar aquela meta, qual é o plano que nós devemos ter, quais são os planos de ações, né, que devemos ter para poder alcançar essa meta, né, que ainda está aberta. Vamos lá, vamos para a próxima. A diretriz do PNE, a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Então, caso que, peraí, deixa eu ver se a palavra aqui está correta. Peraí, um instantinho aqui, tem que apagar aqui para poder visualizar corretamente. Tem algumas coisas que a gente está acostumando. Deu uma travada aqui. Peraí, deixa eu puxar para baixo. Pronto, deu certo. Só tinha travado aqui o sistema. É diretriz do PNE, ou seja, do Plano Nacional de Educação, a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. É diretriz do PNE dessa promoção. Temos que desenvolver humanamente, cientificamente, culturalmente e tecnologicamente o nosso país. E faz parte das perspectivas das diretrizes do PNE. Então, é VV, eu já elimino a A, já elimino a D, já elimino a B. Então, já sei que é a letra C, né? É VV, então já sei que é a letra C. Mas vamos ver qual essa última aí se vai ser falsa. Estados que já possuíam planos próprios de educação aprovados por lei antes da entrada em vigor do PNE não estão obrigados a seguir a lei? Falso, né? A lei é de âmbito nacional. Então, o Plano Nacional de Educação é para todos todos os entes federativos observarem, né? Claro que tem o PNE, PNE, né? Tem os descritos nas constituições estaduais, porém, esse plano é nacional e deve ser observado também. Os planos nacionais devem ser observados também. Então, 26 é a letra C, vamos para 27. Tá? Número 27. Em determinada escola pública do interior de Minas Gerais, a diretoria promoveu uma reunião com os membros do corpo técnico e docente, visando reavaliar as políticas adotadas no âmbito da instituição com relação à liberdade religiosa dos alunos e demais integrantes da comunidade escolar. As afirmativas a seguir apresentam a manifestação de 4 pessoas presentes na reunião, dos quais somente uma é correta. Então, tem 3 que afirmaram coisas erradas, somente uma que afirmou uma coisa correta, ao que se dispõe o que está lá na Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, o entendimento também dos tribunais superiores sobre o tema. Novamente, não importa o que está falando aqui do exemplo de escola pública do interior de Minas Gerais, isso aqui serve para qualquer lugar, tá? Letra A. O ensino religioso é de matrícula obrigatória. Aqui já é erro, não é de matrícula obrigatória. O aluno cursa o ensino religioso se quiser, ela é facultativa. Então, essa aqui já não é, tá? E constitui
disciplina dos horários normais da escola pública da educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. Não, tá errado. Agora, letra B. Ninguém será privado, ó, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Certo. Né? Ninguém vai ser privado de direitos por motivo de crença religiosa. Ninguém pode ser privado por motivo de crença religiosa dos seus direitos, salvo se as invocar para se eximir de obrigação legal, tá? Porque a pessoa por crença religiosa não pode se eximir de obrigação legal a todos impostos e se recusar a cumprir prestação alternativa. Porque ele pode não fazer aquilo que foi solicitado. Porém, o aluno, ele deve cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Tá? É igual quando na prova do Enem, ou em qualquer outra prova de concurso mesmo, se botar no sábado essa prova, o adventista do sétimo dia, ele não vai fazer a prova nesse horário, mas ele vai fazer a prova num horário alternativo. Então, é uma prestação alternativa. Né? E como também alguma coisa que for uma obrigação legal, né? Também, como o serviço militar obrigatório e outras coisas, por motivo de lei, ele não pode só se recusar e não cumprir. Ele tem que prestar de forma alternativa. Então, essa é a letra B. Ninguém é privado do seu direito por motivo de crença religiosa. Ele vai poder cumprir aquilo de forma alternativa. Essa é a letra B. Agora, a letra C, o que vai estar errado? O uso de símbolo de fé pelos alunos, ele está lá com um crucifixo, ele está com algum símbolo religioso, né, de fé pelos alunos, ainda que não configure perturbação à ordem escolar, deve ser integralmente proibido, considerando que o Estado é laico, deve rechaçar toda e qualquer manifestação individual no ambiente escolar. Falso. Falso. O Estado é laico, não laicista, não é proibido manifestação as manifestações da sua crença, não são individuais, né? Da sua crença. O Estado, ele é de fato laico, ou seja, todas as religiões são aceitas, né? Não são excluídos do ambiente escolar. O aluno pode manifestar sua fé individualmente, falar sobre ela, mas tem que se observar isso, né? Pois há uma confusão muito grande sobre o que é laico e o que é laicismo, né? O que é de fato uma escola, um Estado e uma escola laica, tá? Não é proibido, manifestar ou mostrar os símbolos da sua fé. O que é proibido, né, é a intolerância religiosa. Isso sim é proibido, tá? Ser intolerante com a religião alheia, isso sim é proibido. Agora a letra D. A escola pode, por ser laica, é livre para definir o calendário escolar e, por exemplo, estabelecer a realização de atividades avaliativas obrigatórias aos sábados. Alunos que guardem tal dia por motivo de crença religiosa deverão se adequar ao calendário sob pena de reprovação. Falso. Isso aqui é contrário exatamente do que está na B. Né? Aqui fala que ninguém será privado de direitos. Se ele não pode fazer no sábado, ele vai fazer em outro dia. E pronto. Não tem como excluir a pessoa porque ela, por motivo da crença religiosa dela. Né? Ele vai ter o cumprimento de prestação alternativa. Pronto. Então, é a letra B. Tá? Vamos para a questão 28. Saulo e Mirtes são professores contratados do Estado de Minas Gerais. Como eu já disse em outras questões, não importa o que está escrito Minas Gerais aqui, gente. Isso aqui serve para todos os estados, todas as cidades, todos os entes da federação. Então, vamos lá. Saulo e Mirtes são professores contratados do Estado de Minas Gerais, estão se preparando para prestar concurso público para a Secretaria de Educação. Certo dia, enquanto estudavam o conteúdo programático das provas, debatiam sobre os níveis e as modalidades da educação e ensino, previstos na LDBEM, Lei Federal 9394 de 96. Saulo afirmou que a educação básica é formada pela educação infantil. Olha o que Saulo está afirmando. Vamos lá. Saulo diz que é formado pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação básica, olha, é formada por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio? É isso. Vocês precisam saber isso. A educação básica é formada por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. É isso que vocês precisam saber. Educação básica é formada por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ok?
Fixa isso na mente de vocês. Então, Saulo já sabemos que está certo. Mirce, por sua vez, ela afirmou que apenas os currículos da educação infantil e fundamental devem ter base nacional comum. Isso não é verdadeiro, porque o ensino médio também está na BNCC, né? Está falso. Então, o que Mirce disse está errado. Então, se Mirce disse está errado, então a B, apenas Mirce está correta, está errado. E a C, que fala que Saulo e Mirce estão corretos, então também está errado. Então, B e C estão errados. Ou Saulo está correto, ou Saulo e Mirce estão equivocados. Também está errado, porque eu já falei que Saulo está correto. Então, só sobrou a letra A. Apenas Saulo está correto, tá? Que aqui vai dizer também no texto, ó, aqui no texto vai dizer que afirmou que apenas sendo os estados livres para definir integralmente por lei os currículos referentes ao ensino médio? Não, não é. Da análise do diálogo entre os professores, conclui-se que apenas o Saulo está correto. Mirce está errado e Saulo está correto. Pronto. É isso aí. Vamos lá para a questão 29. Estão chegando já as últimas aqui. Questão 29. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei número 9.394 de 96, ou 9394 de 96, é a principal lei que regulamenta o sistema educacional brasileiro, tanto público quanto privado, desde a educação básica até o ensino superior. Sobre tal diploma legal, assinale as afirmativas a seguir. Vamos analisar, como eu disse, eles gostam muito de verdadeiro ou falso, tá? Analisar esse 1, 2 e 3 aqui. Quando se refere à lei, eles adoram esse tipo de questão. Vamos analisar as afirmativas. O ensino é livre à iniciativa privada. Né? Aqui está afirmando que o ensino é livre à iniciativa privada. Sim, o ensino é livre à iniciativa privada. Desde que se atenda, entre outras condições, ao cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Verdade. Né? Se não fosse assim, né, se eles pudessem seguir as próprias diretrizes sem observar as normas gerais da educação nacional, não se teria uma base nacional comum curricular, né? Não se teria. Então, é livre sim, desde que se atenda a essas condições. Então, a 1 está certa, já sabemos que a C não é. E aqui fala que a 3 é apenas. Então, a 1 está certa. Então, é A, B ou D. Vamos para o número 2 aqui. A LDB carece de atualização em seu conteúdo, visto que, embora preveja o atendimento educacional especializado gratuito, que deve ser garantido pelo Estado apenas aos estudantes com deficiência, tá? Olha só, está falando que o atendimento educacional especializado gratuito, que deve ser garantido pelo Estado apenas aos educadores com deficiência, não faz previsão de atendimento a indivíduos com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Falso. Faz também. Principalmente as altas habilidades ou superdotação. Tá? E TGD também. Transtornos globais de desenvolvimento também. Há esse atendimento. Tá? Com adaptações, sobretudo. Tá? Então, é observado, sim, essa previsão de atendimento a esses indivíduos e essa 2 está equivocada. Então, a 2, não. Vamos para 3. Cabe à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Sim, cabe à União. A União ela vai coordenar essa Política Nacional de Educação, ela que vai articular os diferentes níveis, porque ela está acima de todos os outros níveis, né? E sistemas, e vai exercer essa função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias. Se 1 e 2 estavam se a 1 está correta e a 2 está incorreta, já sei que a A não é, que a B podia ser ainda, a C não é e poderia ser a D. Então fica entre B ou D. Eu falei aqui que a 3 está certa, então é 1 e 3. Então a correta é a letra D. Tá? Vamos para a última questão agora. Já temos 34 minutos de vídeo aí, tá? Tá grande já esse vídeo. A gente vai encerrar esse bloco, tá? E aí eu encerro essa prova. E essas outras questões aqui são de conhecimento específico do cargo de professor de ensino religioso. Não vai cair na prova de vocês. Então vamos para a última questão. Questão 30. Considerando especificamente as disposições da Constituição do Estado de Minas Gerais, assinale a afirmativa incorreta. Como eu falei,
Cada estado tem sua constituição, porém, a maior parte é bem parecida. Então, vamos ver aqui se é algo que vale para você, para o estudo que vai cair para o município de Campos do Goytacazes também. Vamos lá. Para marcar errada, tá? Ó, incorreta. As universidades gozam de autonomia didático-científica, mas não detêm autonomia administrativa, por estarem vinculados ao Poder Executivo Estadual. Vamos ver as outras opções. Um dos princípios em que o ensino será ministrado é o pluralismo de ideias e concepções filosóficas, políticas, estéticas, religiosas, pedagógicas, que conduza ao educando à formação de uma postura ética e social própria. Ok, é isso aí. Todas essas concepções aí, elas fazem parte da formação de uma postura ética e social própria. Tá? Isso aí vale para qualquer lugar. Agora, letra C. A garantia de educação pelo poder público se dá, entre outras medidas, mediante formação integral do educando no ensino médio, orientada para a continuidade dos estudos, a preparação para o trabalho e exercício da cidadania. É isso que diz a Constituição Federal também. Né? Preparação para o trabalho e exercício da cidadania. Né? Quem estudou comigo no outro cursinho lá, preparatório para Itaperuna, a gente falou muito disso aí. Né? É dever do Estado e da família promover e incentivar também essa questão da preparação para o trabalho e exercício da cidadania. E aí vai falar na letra D também algo parecido, que a educação é direito de todos, dever do Estado, da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É isso que a gente vem falando lá desde o outro curso. Né? Então, essa B, C e D estão corretas. Aí sobrou apenas a A. E a A diz que as universidades gozam de autonomia de idade científica, mas não detêm autonomia administrativa por estarem vinculados ao Poder Executivo Estadual. Mas ela tem também autonomia administrativa. Então, a letra A que está incorreta, porque se você analisar a B, a C e a D, elas todas estão corretas. E sobrava apenas a letra A. Então, a gente finaliza assim esse bloco também. Também deu o mesmo tempo que deu o bloco da língua portuguesa, que são 10 questões. Né? Eu ainda vou trazer outra avaliação, outra prova de outro cargo, que é mais específico, que tem questões de conhecimento pedagógicos, além da legislação. E aí a gente vai trabalhar a questão pro pedagogo e pro professor, ok? Então fique com Deus aí. Tchau, tchau.